O Dr. Roberto Cardoso, que teve aqui já, ele é meu professor de meditação. Comecei a meditar Que com ele. legal. E hoje eu faço parte da equipe de professores de meditação dele. A gente tem um curso Bacana. de meditação para profissionais de saúde. Enfim, mas ele usa uma frase que era de uma professora dele, que eu carrego comigo. Ele sempre diz que a gente medita como a gente vive. Então, o nosso comportamento com a prática da meditação, ele também é muito pedagógico, né? No Uhum. sentido de que, por exemplo, trazer um exemplo meu para ficar fácil. Eu tenho essa dificuldade com a disciplina. Em tudo que eu faço, porque eu sou muito curiosa. E aí eu começo uma coisa, começo outra, começo uma coisa, começo outra e vou largando várias coisas para trás. E com a prática da meditação não foi diferente, né? Eu comecei a praticar, e aí tinha dia que eu fazia, tinha dia que eu não fazia, tinha dia que eu tinha uma semana que eu me sustentava mais na prática, outra semana não. E observar isso me ajudou a observar este mesmo comportamento em outras áreas da minha vida, no que se refere ao Exato. exercício físico, à alimentação, a um monte de livro que eu começo a ler e vou deixando pelo caminho, né? Então ela traz para a gente esse olhar de, nossa, olha, a minha tendência natural é fazer desse jeito. O que eu posso Uhum. melhorar para que essa tendência natural encontre um equilíbrio? Eu não deixe de ser curiosa, que eu acho que é uma característica muito legal, Claro, mas claro. além da curiosidade, eu consiga me aprofundar um pouco nas coisas que eu me proponho a fazer. Né? Então Uhum. eu recebo muitas pessoas que, eu não consigo me cuidar porque eu não tenho tempo. Será que você não tem tempo? Vamos observar isso um pouco melhor, né? E Exatamente. vamos de repente escolher um comportamento da saúde que é aquele comportamento que realmente te equilibra, porque isso, gente, eu acho, a gente está vivendo num momento em que a gente tem um checklist de tudo que a gente precisa fazer para ser saudável. E se você tentar cumprir esse checklist, ele é impossível, né? Porque você tem que Uhum. acordar não sei que horas, tomar não sei o quê, daí fazer meditação, daí fazer exercício físico, daí fazer jejum, daí fazer não sei o quê, não sei o quê. É impossível, a vida fica inviável. Então, muitas vezes é a gente observar, poxa, qual que será que é a prática que para mim é uma prática que me centra? Para algumas pessoas vai ser o exercício físico, para outras pessoas vai ser uma prática religiosa. Para mim, eu entendi que é a prática da meditação. Então, quando eu estou num momento mais conturbado, profissional ou pessoal, tem algumas coisas que eu, infelizmente, não consigo manter. Mas eu Uhum. entendi que a prática da meditação é algo que eu não posso abrir mão, eu, Regina. Porque ela é uma prática que me organiza e que me permite Uhum. passar pelos períodos conturbados. Né? Então é Sim. legal também a gente se reconhecer e não meditar só porque está na moda, Você tá mas na moda. meditar porque E faz sentido é. para você. Tem um outro estudo que observou um pouco isso também, né? Alguns de nós somos mais é, auditivos, alguns são mais visuais, alguns são mais sinestésicos. Uhum. Então, isso também faz diferença no tipo de prática que a gente escolhe. Se uma pessoa que é muito auditiva escolhe uma prática que é muito sinestésica, por exemplo, uma simples observação do ar entrando e saindo pela narina, talvez para ela aquela prática seja muito difícil, ela não vai conseguir Uhum. seguir. Mas se de repente ela escolhe uma prática que seja a recitação de um mantra, é mais fácil de fazer, né? Então, realmente essa experimentação, ela é importante até que a gente consiga entender com qual prática eu tenho mais afinidade e a partir Uhum. dali seguir com ela, né? Tem um ditado indiano que fala mais ou menos isso que você falou. Ele fala que a gente pode cavar 50 buracos de 1 metro ou um buraco de 50 metros. Só que numa dessas situações a gente vai chegar mais fundo. Né? Então, às vezes a gente Exato. fica. É importante a experimentação, é importante eu entender com qual prática eu sinto afinidade, mas uma vez que eu reconheci isso, eu fico nessa prática, porque a Uhum. repetição diária da prática ela me ensina muito, né? O que eu Exatamente. vejo, acho que até por essa popularização da meditação, e a gente vive num mundo onde a gente quer experimentar um pouco de tudo o tempo todo. Uhum. Muitas vezes a pessoa fica pingando de uma prática para outra, de uma técnica para outra, e aí ela fala: mas eu não percebo os benefícios. Mas você nunca ficou em uma, né? Vamos fazer essa experiência de ficar. E às vezes é chato, gente. Às vezes Claro. você sentar todo dia e fazer aquela mesma coisa e fala: meu Deus, perde a novidade, às vezes é Uhum. entediante. E é isso que a gente precisa, na verdade, né? O que a gente vive é numa sociedade. Tem até um livro muito legal para quem se interessa pelo tema, chama Nação Dopamina.
A gente vive Uhum. numa sociedade que a gente está o tempo todo buscando recompensas imediatas, que é o que libera Uhum. dopamina no nosso cérebro. E como a gente fica muito nesse sistema da recompensa, a gente menospreza o sistema da calma, que é esse Uhum. momento onde a gente começa a liberar substâncias como a serotonina, que traz a sensação do bem-estar, a melatonina, que ajuda a gente a dormir, a ocitocina, que ajuda a gente a criar vínculos significativos com quem está ao nosso redor, né? Sim, Então, também a gente ser muito cuidadoso nesse sentido, de se aprofundar em sim. alguma coisa.